Queridos, a graça e a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7. Os filhos que foram pegos aí estão desatentos. Lembrem-se que hoje é dia dos pais. Glória a Deus por isso, glória a Deus por nossos pais, glória a Deus por nossas vidas, né? Porque as nossas vidas requerem termos pais, né? Mateus capítulo 7, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos aprender contigo sempre. O Senhor que é o nosso Pai que está nos céus, o Senhor que nos dá o privilégio de sermos pais, de sermos filhos, nos ensina, Senhor, todos os dias, nos aconselha, nos oriente e abençoe, Senhor, a nossa família, o nosso lar, porque nós carecemos de Ti. Nós precisamos do Senhor para sabermos dar boas coisas aos nossos filhos e a recebermos boas coisas dos nossos pais. Te pedimos a Tua bênção nesse dia dos pais e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, queridos, aqui Jesus nos fala sobre esse papel de pai e usa essa ilustração de nós como pais para nos remeter como o nosso Pai que está nos céus cuida de nós, né? Então Jesus fala aqui algumas coisas, algumas características dos pais e esse relacionamento pai e filho que eu queria comentar aqui com vocês, né? A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que os pais provêm. Jesus diz que o pai, ele dá o pão ao filho, o pai dá o peixe ao filho, né? O sustento. Todos nós fomos sustentados por nossos pais, né? Ou, eventualmente, por um avô, enfim. Mas, em geral, a maioria de nós fomos sustentados por o nosso pai, por nossa mãe. Então, veja só, o papel do pai é algo impressionante, porque ele, o pai e a mãe, mas eles sustentam um ser humano por uma década, pelo menos, 2 décadas, às vezes, e às vezes até 3 décadas, né? Hoje em dia, talvez chegue até 4 décadas, em alguns lugares. Mas olha o tamanho do sacrifício, do esforço, da responsabilidade e do amor em sustentar um ser humano por 10, 20, às vezes mais anos. É algo impressionante, querido. Sempre quando eu penso isso, eu fico, e eu não estou falando em causa própria, porque eu sou pai, mas porque eu recebi, como todos nós, aqueles que são pais, mas todos são filhos. Queridos, quando eu penso nisso, eu fico assim, embasbacado mesmo, porque cada fralda nós recebemos, cada prato de comida nós recebemos, cada remédio, cada roupa, cada corte de cabelo, cada perfume, cada pasta de dente, cada copo d'água, cada livro, cada lápis, cada chinelo nos foi dado. Então, é muita coisa. Se você for contabilizar em números tudo que você recebeu, a gente não fala em termos de centenas nem de milhares, mas de dezenas de milhares, quem sabe centenas de milhares de coisas que nos foi dado. É coisa demais, queridos, que nós recebemos dos nossos pais. Para usar uma frase bíblica, é mais do que pedimos e do que pensamos, que os nossos pais humanos nos deram. E não apenas coisas que foram nos dadas, mas também eles nos deram tempo, nos deram esforço, nos deram suor, nos deram paciência. Tem muitos momentos na vida de um pai que um pai dá um esforço a mais, dá um trabalho a mais, uma dedicação a mais, não é nem por ele, não é nem pela carreira dele, mas é pensando nos filhos. Muitas vezes é pensando nos filhos. Quando às vezes está desgastado, está extremamente exausto, mas ele dá um último esforço, uma última corrida pelo filho. Muitas vezes é pensando no filho.
Eu lembro quando eu estava fazendo um cursinho no Cátedra, estudando para o concurso que eu fui fazer, esse último que eu passei, e foram 4, 5 meses de estudo para o concurso. Cátedra, não sei se vocês conhecem, mas é um ritmo alucinante. Eram 3 horas de curso todos os dias, segunda a sexta e sábado pela manhã e às vezes ia à tarde. Nessa época que eu fiz esse cursinho, eu praticamente não vi meu filho. Só tínhamos o Petros, ele era bem pequeno, acho que tinha 1 ano e meio, 2, não me recordo ao certo. Mas, assim, depois desses 4, 5 meses, eu tomei um susto. Um dia que eu cheguei para o meu filho, ele olhou assim, meio assim, espantado, assim, quase pensando, quem é esse? Porque mal se lembrava de mim, porque eu trabalhava o dia inteiro, depois já ia direto para o cursinho, eu praticamente não o via. Chegava em casa, ele já estava dormindo. Ele olhou assim para mim, meu pai, lembrou de mim. E, gente, no meio desse esforço, e assim, perdendo assim, uma parte, claro, da infância dele, pouca parte, 5 meses, mas aquilo mexe com a gente, né? Poxa, tem 4, 5 meses que eu não vejo meu filho direito, que eu não brinco com ele, porque eu estou morto e chego, ele está dormindo, saio, ele está dormindo. E eu lembro nunca esqueci, de uma aula que um professor falou lá. Olha, pessoal, imagine, se você passar nesse concurso, com esse salário, você vai poder chegar de carro importado, lá na praia de Jurerê Internacional, só as mulheres tops, loiras, morenas, você vai poder escolher quem você quiser, você vai ser o delírio das mulheres, é só mostrar ali o contra-cheque, é só chegar com o seu carro importado. E eu pensei, eu estou ralando pela minha família e pelo meu filho. E eu vou entrar nessa disputa contra esses que querem Jurerê Internacional e eu que quero a minha família e o meu filho com um pouco mais de conforto. E nós vamos ver naquela prova, quem é que vai se empenhar mais? Quem é que vai vencer? Eles com essa vontade supérflua e de luxúria ou eu por amor? Quem vai vencer, o supérfluo ou o eterno, que é o amor? E aí eu dava um gás a mais pelo meu filho, lembrando disso. Aqueles caras estão disputando para pregarem 1000 mulheres, e eu para cuidar da minha mulher e do meu filho. Vamos ver quem vai triunfar nisso. E a gente dá um esforço a mais, uma força a mais, mesmo exausto, mesmo caindo, você dá um esforço a mais. Eu lembro que tinha vezes que eu sentava, eu dormia sentado, de tão cansado. Então, e os pais fazem isso pelos filhos, e eles dão também preocupação, dão carinho, dão abraço, dão conselhos, dão atenção, dão brincadeiras. Se a gente começar a falar, tudo que eles nos deram e tudo que nós recebemos, queridos, é uma coisa infindável mesmo. Muitos momentos, e o que o pai quer é o sorriso do filho. É a grande recompensa de um pai, é um sorriso de um filho. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de um filósofo no YouTube, não era nem sobre pais e filhos, mas aí ele citou um exemplo que eu quis trazer para cá. Achei interessante, ele falando, uma festa de 13 anos da filha, na casa dele, levou as amiguinhas, e aí o pai estava ali, né, aquela bagunça, aquela algazarra das meninas, né, e a filha pediu, pai, será que você não podia sair de casa? Será que você não podia ficar lá na padaria, né? Aí ele brinca, né, só o pedido de uma filha mesmo, ou de um filho, para a gente passar 3 horas do nosso sábado numa padaria. E lá ele ficou 3 horas lá de castigo na padaria, até que a filha ligou e falou, pai, pode voltar. Aí a filha permitiu o retorno dele à casa dele, né? E aí a filha falou para o pai, né? As amigas foram, a filha falou, pai, como eu adoro ser sua filha. Ele disse, quando eu ouvi isso, já lacrimejou, já se derrete todo, né? Aí ele até brinca, nossa, para ouvir essa frase eu ficaria o dia inteiro na padaria. Mas é isso, o carinho e o amor de um pai pelos seus filhos. E os pais dão até a própria vida, né, queridos? Qual pai que numa situação de um assalto, de um tiro, não se jogaria na frente do filho para o proteger? Então o pai tem essa capacidade, esse amor de dar a vida, até a vida pelo filho, além de tudo que eu falei, de coisas, de esforço, de tempo, paciência, orientação, sabedoria, brincadeiras, tudo pelo filho. Realmente os pais têm esse amor divino, por isso que Jesus ilustra o amor de Deus com o amor de um pai, que é um amor realmente divino. E a gente tem que dar muito valor, queridos, ao esforço, o trabalho e a provisão dos pais, que ou ainda estão nos dando, ou
já nos deram no passado. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa, que os pais falham. Eu quero fazer primeiro aqui uma observação, antes de entrar nesse aspecto, o ponto 2 aqui, né? Que eu vou falar dos pais normais, dos pais que fazem o que podem, que estão se esforçando. Não quero aqui, não é tema dessa mensagem tratar de pais violentos, de pais cruéis, pais abusivos, pais tiranos. Não, isso é outra coisa. Eu quero falar de pais normais. Então, porque eu vou fazer uma defesa do papel de pai e de mãe, mas eu não estou falando desses pais horrorosos, monstruosos. Eu quero falar dos pais normais, que estão fazendo o que podem com as suas limitações. Ok? Está entendido isso? Pais violentos e tudo não são tema dessa mensagem. Então, pais e mães, segundo essa ilustração de Jesus, o que eles querem para os filhos, o que eles querem é dar o pão. O que eles querem é dar o peixe. Eles nunca querem dar a pedra. Eles nunca querem dar a cobra. Como Jesus diz, qual do pai que, se o filho pedir um pão, não lhe dará o pão e não uma pedra? O filho pedir um peixe, lhe dará o peixe e não uma cobra. Então os pais, eles querem dar o pão e o peixe. Mas por serem falhos, e detalhe, todos nós somos, pais, filhos, todos somos falhos. E os pais, por serem falhos, até Jesus disse, apesar de vocês serem maus, vocês se esforçam para dar boas coisas aos seus filhos. Então Jesus disse, e nós sabemos, todos nós somos falhos, queridos, e todos nós vamos errar. Todos. Então, primeiro a gente tem que saber como pai e ter essa consciência que nós vamos falhar, e temos que ter essa consciência em relação aos nossos pais. Eles falharam, muitas vezes a gente sabe disso, mas falharam, a maioria das vezes, tentando acertar. Então, por que os pais erram e falham? Por pelo menos 3 motivos básicos. Por pelo menos 3 motivos básicos. Que eles falharam conosco, algumas vezes, e nós vamos falhar também algumas vezes. Primeiro, eles falam, como falei, e é óbvio, porque são seres humanos. São falhos. Agora, queridos, nada é mais opressivo e intolerante do que cobrar e até exigir perfeição de alguém. E a gente cobrar e exigir perfeição dos nossos pais, sendo que tudo aquilo que eu listei agora há pouco, eles nos deram, eu acho isso extremamente opressivo, extremamente intolerante. Você exigir perfeição de um ser que nós sabemos ser imperfeitos, e todos nós somos, né? Se pelo menos os filhos fossem perfeitos, e dada a perfeição deles, aí eles querem cobrar a perfeição de outro, até vá lá. Pelo menos eles estariam cobrando o que estão praticando. Mas todos somos falhos, queridos. E se todos somos falhos, nós temos que ser tolerantes a partir do olhar que nós temos para nós mesmos. Se a gente olha e vê defeito em nós, por que a gente não vai entender e sermos compreensivos com o defeito dos nossos pais? Todos erram porque todos são seres humanos. Filhos hoje não querem nenhum tipo de cobrança, porque senão, traumatiza, mas querem cobrar a perfeição absoluta dos pais. Isso é totalmente opressivo e absurdo. Se tornou hoje em dia quase que uma tirania infantil. Os pais hoje são perseguidos, cobrados, pressionados, estão perdidos e sem saber o que fazer, porque qualquer coisa é tido como, não pode isso, não pode aquilo, mas pode o quê? Eu nem combinei isso com o Jacó aqui, que abriu o nosso culto, e ele falou, hoje em dia está difícil, porque os pais muitas vezes estão desmoralizados. É muito fácil hoje em dia, é quase automático, todo mundo põe a culpa nos pais. Que, de novo, como eu listei agora há pouco, a quantidade de coisas que os pais fazem por nós é uma coisa, tende ao inumerável, tende ao infinito. E ainda assim a gente cobrar deles tanto assim, né? Eles nos dão tudo, e a gente ainda não está satisfeito com tudo. Então os filhos ficam só reclamando e ameaçando com aquela bala de prata, né? Eu vou ficar traumatizado, hein? Então fica uma coisa desproporcional, uma coisa extremamente pesada. De novo, os pais, eles erram porque são seres humanos, não são máquinas. Mas, em geral, estão fazendo o melhor do que podem, e como eu falei, fazendo às vezes muito mais do que pedimos ou pensamos. Em geral, eles acertam muito mais do que erram.
acertam muito mais. Agora, é óbvio, usando essa ilustração de Jesus, o pai quer dar o pão e não a pedra. Só que muitas vezes eles dão um pão hoje, dão um pão amanhã, um pão. Depois de dar 1000 pães, às vezes eles se perdem, trocam as pernas com as mãos e dão uma pedra. E aí, ai meu Deus, ele me deu uma pedra. Que horror, né? Que pai terrível, que mãe terrível. Peraí, irmãos, será que a gente olha, peraí, de um lado de cá tem 1000 pães, do lado de cá tem algumas pedras. A gente tem que ter um pingo de senso de proporção. Eles nos dão tanta coisa, montanhas e montanhas de pães, inumeráveis pães ao longo da vida. Claro que algumas pedras aqui e acolá vão surgir, porque, de novo, são seres humanos. Eles não são perfeitos. E, de novo, não há nada mais tirânico, opressivo, do que cobrar a perfeição de um ser humano. De novo, estou falando de pais normais, de pais que fazem o que podem. Não estou falando daqueles pais grotescos, horrendos, nada disso. De novo, aí é outra história. Então, eles erram porque são seres humanos e, na imensa maioria das vezes, estão acertando. Só que nós, com o nosso olhar humano, tendencioso e feio e, às vezes, perverso, a gente só olha para as pedras, o punhadinho de pedras. Esquece a montanha de pães que eles nos deram. Segundo, os pais erram devido à cultura da sua época. Veja, queridos, quando a gente olha os pais de, 50 anos atrás, 100 anos atrás, e fala, olha que horror, o pai fazia isso, fazia aquilo, queridos, eles não tinham acesso ao conhecimento psicológico, ao conhecimento pedagógico que nós temos hoje. Então, você julgar com o olhar de hoje o que eles faziam há 50 anos atrás é uma injustiça sem tamanho. Eles não tinham todas as informações que nós temos. Eles não tinham o conhecimento que nós temos. Que coisa injusta ficar julgando gerações anteriores com base no conhecimento e perspectiva atuais. Isso é absurdo. Muitas coisas que eles faziam na época era tido como certo, e por isso eles faziam. Eles faziam por quê? Porque naquela época era entendido como certo. Então, se aquilo era entendido como certo e eles queriam acertar, adivinha o que eles iam fazer? Iam fazer aquilo, porque aquilo era tido como certo. Aí hoje, com o conhecimento atual, com a psicologia atual, ai que absurdo. Não, eles estavam tentando acertar. Estavam tentando, dentro, de novo, das limitações deles. Como Hebreus 12 nos diz, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Eles estavam tentando fazer o melhor, dado a cultura e conhecimento da época. Olha só, você quando for pai, lembre-se que as gerações seguintes, 50 anos depois, vão olhar para você. E se fizer esse tipo de julgamento, vai falar também que você e todos nós somos ridículos, absurdos, porque fizemos isso ou aquilo. O conhecimento psicológico, o conhecimento da alma humana vai avançando. E a gente não pode julgar pessoas com o nosso olhar atual de uma forma sem olhar e sem entender isso, sem sermos compreensivos com isso. Terceiro, por que eles erram? Primeiro, porque são humanos. Segundo, são influenciados por uma cultura da época. E terceiro, porque eles assim foram ensinados. Porque assim eles também tiveram pais. Tem um pouco a ver com a cultura, mas é um pouco diferente. Olha só, muitas vezes se diz assim, esse filho, ele é assim ou é assado. Eles foram traumatizados porque os pais erraram na criação deles. De novo, eu estou falando dos pais normais, por favor. Esse meu filho é assim, assado, porque foi traumatizado, que o pai errou na criação deles. Certo, de acordo. É claro que um pai influencia e deixa marcas no filho. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui para nós. Se o filho tem esses problemas, em parte, porque o que o pai ou a mãe ensinou para ele, certo, de acordo. Mas esse pai aqui e essa mãe errou na criação por quê? Por quê que traumatizou esse filho? Porque esse pai e essa mãe tiveram um pai e uma mãe que também o traumatizaram. Ou não, esse pai e a mãe nasceu de um ovo de galinha, não tinha pai e mãe, e ele decidiu ser assim.
Ele nasceu de um ovo de uma galinha? Não. Queridos, todos nós temos uma geração anterior. E os nossos pais também foram marcados, também foram traumatizados e também foram ensinados equivocadamente. Então a culpa, muitas vezes, é do avô. Mas por que parar no avô? Será que não é no bisavô? Será que se a gente voltar, o trauma e esse ensino equivocado não vem do tataravô? E até onde a gente vai? É fácil e cômodo culpar a geração anterior. Mas a geração anterior, queridos, também teve uma geração anterior. E assim por diante. E até onde a gente vai nisso? E aí vamos ficar só assim, só culpando o passado, porque o passado gerou isso e aquilo em mim? Sem nunca nos responsabilizarmos, sem nunca assumirmos a dianteira pelo nosso presente e pelo nosso futuro? É claro que nós temos marcas. É claro que foi deixado, algumas coisas sobre nós que nos afligem, que atuam sobre o nosso interior. Mas essas marcas não precisam e não devem definir a nós, o nosso presente, o nosso futuro, de forma determinista, de forma imutável e de forma irreversível. Não pode, nós não somos assim. Nós somos seres humanos. Nós podemos mudar, nós podemos superar. Os nossos pais nos deram uma montanha de pães, de coisas boas que recebemos, um legado, coisas importantes, e nos deixaram também algumas marcas ruins. E essas marcas ruins a gente tem o dever de procurar superar, de procurar melhorar. Porque, de novo, o cordão umbilical ainda já foi cortado, queridos. A gente pode superar. A gente pode avançar nisso. Nós devemos melhorar onde houve erro. Sermos gratos pelas milhares de ensinamentos, orientações e coisas boas. E aquilo que não foi bom, que foi equivocado, a gente... Poxa, nisso aqui realmente ele não tem razão. Vou melhorar nisso, até para a próxima geração. Eu passar tudo de bom que eu recebi, e o que é de ruim eu vou tentar passar pouco, vou tentar, na verdade, corrigir, passar coisas melhores nessa outra parte que não foi adequado. Devemos, sim, valorizar o que nos deixaram de coisas boas, porque foram uma quantidade imensa de coisas boas. Precisamos valorizar o legado que recebemos. Nós não somos monstros, nós temos muita coisa boa que foi recebida. Temos que valorizar o esforço sobre-humano, de novo, sobre-humano do que fizeram por nós. Passar esse legado para frente, e o que não foi bom, que nós detectamos, a gente procura corrigir em nós para passar para os nossos filhos valores melhores nesses aspectos. O ponto é, nós somos eternos devedores dos nossos pais, queridos, porque recebemos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. De novo, como Jesus disse, os nossos pais são falhos, sim. Assim como todos, pais, avós, filhos, netos, todo ser humano é falho. Mas apesar de serem assim, como Jesus diz, apesar de serem falhos, vocês souberam dar boas coisas, dentro dos limites dele, limites de conhecimento, de serem perfeitos, eles souberam dar boas coisas e muitas coisas boas aos seus filhos. Terceiro aspecto que eu vejo aqui, que o pai, ele dá o pão, ele dá o peixe, mas o pai não é obrigado a dar uma padaria para o filho. Dá um pão, sim, dá o sustento. O pai pode até ficar ali na padaria por umas horas para uma festa da filha, sim. Mas a gente tem que ter cuidado com excessos, queridos. Temos que ter cuidado com excessos. E os pais têm que dar um pão, não uma padaria. Tem que dar um peixe, não um cardume. Não um mar inteiro. Os filhos, muitas vezes, ficam mimados, reclamando que querem mais e mais e mais e melhor e querem tudo. Mais dinheiro, mais eletrônicos, mais supérfluos, mais isso, mais aquilo. E o pai lá esbaforido, trabalhando loucamente. E aí pior, tudo para dar tudo que o filho está pedindo e depois o filho vai reclamar no psicólogo que o pai não tem tempo para ele. Não tem tempo porque às vezes o filho não para de pedir. Então, olha só, queridos, os pais não são obrigados a se matar para saciar o insaciável. Não são. O próprio filho sabe disso, porque ele não vai querer também se matar para fazer isso para o filho dele. Os pais têm que dar pão, não necessariamente croissant. Os pais têm que dar peixe, não necessariamente um caviar ou um salmão. Jamais se culpe por isso, querido. Se você não tem condições de dar um croissant, fala um pão bonito aí, querido, pão chique. Um brioche, uma coisa assim.
não se culpe por isso. O importante é você dar um sustento mínimo, o que você puder, mas você não pode se culpar por, às vezes, não dar um luxo a mais. E não tente comprar o amor do seu filho, que é um erro que muitas vezes se pratica. E psicólogos já viram, quando você tenta comprar o amor do seu filho, você acaba não ganhando o amor do seu filho, jogando dinheiro fora e às vezes perdendo o respeito dele. Por incrível que pareça, quando você é exagerado demais, você acaba perdendo o respeito. Assim tudo, até relacionamento homem-mulher, né? Se um fica muito exagerado em cima do outro, é estranho isso, a alma humana, né? Quando você dá demais, a pessoa meio que se afasta, ela não gosta, né? É interessante isso. Mas é assim. Então, a responsabilidade do pai, queridos, é sustento. Sustento. Primeiramente, o sustento. Não precisa satisfazer todos os caprichos e mimos do filho. Faça o que você puder, procurando, claro, dar o melhor, dar o que você pode. Até porque, se uma pessoa fica mimada, queridos, ela passa para depois, para o mundo adulto, com uma compreensão errada na vida, achando que tudo é fácil, porque ele pede, o pai dá, pede, o pai dá, pede, o pai dá. Chega para a vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida é fácil. E aí depois a pessoa, de cara com a vida real, vai ter problemas, né? Filhos mimados, a gente sabe que sofre horrivelmente, porque depois quando entra para a vida, vai ver que as coisas são complicadas, são difíceis. Né? Como dizem, né? A vida é dura, quem sabe esse ditado? A vida é dura para quem é mole. Tem até um colega meu do meu antigo trabalho que ele botou até um quadro na sala, assim, ó, bem grande. A vida é dura para quem é mole. Eu acho que assim, os filhos devem ter pego bem a lição, porque está bem lá na sala. E é isso que os pais sábios procuram evitar. Porque se os filhos se tornarem moles, essa moleza vai ser terrível para os filhos mais adiante. Mas muito mais do que, né, claro, os pais têm que dar o sustento. Agora, muito mais do que algum luxo, algum conforto, que os pais mais precisam dar aos seus filhos é educação, é ensinar honestidade, integridade, respeito, compromisso, vida com Deus. Isso é muito mais importante do que algum eventual luxo. Os pais precisam preparar os seus filhos para a vida. Para a vida, seja na carreira profissional, seja emocionalmente, para serem pessoas estruturadas, que saibam lidar com frustrações, com decepções, com relacionamentos amorosos, assim ou assado. Os pais são quem dão, eles dão o futuro aos filhos, preparam os filhos para o futuro. É aquilo que o pai e a mãe têm que preparar o filho para voar, para sair do ninho. Queridos, seu filho é seu discípulo. Querendo você ou não, seu filho é o seu discípulo. Ele vai aprender com você muita coisa. Ele vai aprender modos, vai aprender cultura, vai aprender linguajar, vai aprender temperamentos, vai aprender atitudes, vai aprender hábitos, tudo com quem? Com você. Com você. Então, cuidado com o seu linguajar, porque ele vai aprender com você. Claro que não apenas com você, vai aprender também com amigos, com etc. Mas com você também. Vai aprender temperamentos. Então, cuidado com o seu temperamento, porque isso vai influenciar o seu filho. Modos, cultura, hábitos, tudo vai aprender com você. Hoje, quando eu deito na minha cama e pego um livro para ler, aquilo me dá uma sensação assim, familiar, porque eu via meu pai fazendo isso. Eu achava aquilo, eu sempre via meu pai sentado na poltrona nele lendo. E quando agora eu faço isso, eu me sinto assim, interessante, é um sentimento gostoso, familiar, parece que ele está em mim, né? Continua um legado. Então, tudo que você faz pode ser uma grande influência para o seu filho. Então, o seu filho é o seu discípulo. Daí o papel de o pai e da mãe de ser, antes de tudo, exemplo. O que você quer que o seu filho seja você primeiro. Para que ele possa ver em você como se... Você tem que ir adiante no caminho. Né? Tem lá a floresta, você tem que ir na frente e criar trilha para o seu filho ir atrás. Esse é um dos principais papéis, se não o principal papel do pai. Mostrar a direção, mostrar o caminho certo. Vá na frente. Seja o que você quer que o seu filho seja também. É essencial, queridos, fundamental educarmos os nossos filhos, como diz a Bíblia, educarmos para a justiça, educarmos para a vida com Deus,
educarmos para que respeite autoridades, respeite, né, as instituições, respeite os idosos. E tudo isso ele vai ver em nós. E para isso, como ele é discípulo, e é da onde vem a palavra disciplina, disciplina é a educação que você coloca para o seu discípulo, para que ele aprenda aquele ensinamento. Daí vem a palavra disciplina, que não necessariamente é um castigo, mas também pode ser alguma repreensão, uma exortação, como diz a palavra. E como Hebreus 12 nos diz, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não recebe uma reprimenda? É claro que recebe e deve receber. Se não receber, ele vai se tornar um indisciplinado, porque não recebeu a disciplina, a educação, o limite, o ensino para a justiça, a exortação, para corrigi-lo. Porque um pai vê um filho se indo para um caminho errado, equivocado, o pai tem a responsabilidade de alertá-lo. E não se sinta culpado por isso. Porque se você não fizer isso, o seu filho vai se desencaminhar e vai se tornar pode se tornar uma aberração, pode se tornar um monstro. Realmente. Então não se sinta culpado, isso é dever, isso é responsabilidade do pai. Muito mais responsabilidade do que dar um luxo, um mimo, é a responsabilidade de disciplinar o seu filho. De novo, não estou falando de castigo, de violência, mas reprimendas. O seu filho vê que você coloca limites e que se ele passa esses limites, ele tem que sofrer alguma consequência para ele ver que depois, quando for para a vida é assim. Se ele passa um dado limite, ele sofre consequências pesadas na vida. Então o pai simula esse ambiente da vida, só que num ambiente seguro, coloca um limite. Olha, meu filho, não faça isso. Porque senão você vai ter essa reprimenda. Vou descontar da sua mesada. Vou te deixar sem um eletrônico por um dia. Algum tipo de reprimenda. E a violência, obviamente, tem que ser a exceção da exceção, algum castigo. Violência não, né? Mas fala algum castigo físico leve, tem que ser a exceção, mas tem que haver algum tipo de reprimenda. Queridos, eu nunca esqueço que meu pai me falava. Algumas vezes que eu pisava na bola, meu pai me corrigia, eu pisava de novo na bola, ele me dava outra repreensão, eu pisava na bola. E ele virou para mim um dia, algumas vezes, né? Mas ele virou para mim um dia e falou: meu filho, ou você aprende comigo, ou a vida vai te ensinar. E a vida não tem misericórdia. Ela vai te atropelar, vai te arrebentar. E eu tremi nas bases e falei, ele tem razão, porque realmente a vida não tem misericórdia. Você vai dar uma de bonitão, querendo ser um rebeldezinho ou qualquer coisa na vida, você vai ser devastado. Você vai ser atropelado, vai ser arrebentado no meio. Não vai sobrar pedaço seu para contar a história, porque as pessoas lá fora não estão aí, não estão às vezes nem aí para você. Eles vão te atropelar. Então, no ambiente seguro do lar, o pai e a mãe criam um ambiente de educação, de ensino. Meu filho, se você passar aqui, eu vou te dar um reprimendo. Você está seguro, você não vai ser destruído, não vai ser arrebentado, mas eu preciso te dar algum freio para essa sua falta de limites, falta de educação, para que você aprenda e não tenha que aprender na vida, porque aí você pode ser preso, pode ser espancado, você pode ser, enfim, todo tipo de coisa, pode ser humilhado, pode ser massacrado, pode ser execrado, pode ser... Olha, tanta coisa que a vida pode fazer com você, e aí sem limites, porque lá fora não tem limites, pode vir a crueldade mesmo de todo tipo, e você vai ser devastado. Então o pai precisa e tem essa responsabilidade de ensinar, de disciplinar, sem exageros, com bom senso, sem utilizar de uma raiva exacerbada, com senso de proporção, né? Uma falha menor tem que ter uma reprimenda menor, que é um erro que às vezes os pais cometem, né? Por uma falha menor quer já explodir. Não, falha menor, reprimenda menor. Uma segunda falha, uma falha maior, reprimendas maior. Tudo com senso de proporção e de justiça. E, de novo, sem violência. Se tiver alguma reprimenda um pouco mais forte e firme, que o próprio filho entenda que quem está gerando aquilo não é o pai. Quem está gerando aquela reprimenda é o pai. O pai acordou e falou, não, eu vou aqui repreender meu filho. Não, o pai não gosta disso. O pai não tem um sadismo. Eu adoro castigar ou repreender meu filho, porque isso me dá muita alegria. Não,
Não, isso não é gerado pelo pai. O pai, a maior parte das vezes, ele detesta isso, porque dá trabalho, é desgastante, é estressante. O pai não queria nada disso, mas diante de uma situação errada e, às vezes, muito ruim do filho, se o pai não tomar uma providência, que, de novo, ele não quer, ele não gostaria, e por isso muitas vezes é cômodo para esses pais modernos se esquivar. Não, eu deixei meu filho, não foi nada não, né? Vamos deixar para lá, não vamos se meter nisso. É muito cômodo, porque aí o pai, não vou repreender meu filho não, vou aqui assistir minha novela, vou assistir meu jogo, eu vou aqui assistir meu YouTube. Os pais também viciados em eletrônicos. Não, deixa ele lá. Não, ele é um bom menino, uma boa menina, vai dar tudo certo. Se esquiva da responsabilidade e depois vai ter problemas lá na frente. Porque aí se torna um filho indisciplinado porque não recebeu a disciplina. O pai não teve essa coragem e esse desgaste e essa chateação de ter que tomar uma atitude. E precisa. E a gente tem que respeitar as atitudes dos pais. Como foi comentado aqui, os pais hoje em dia são desmoralizados. Porque houveram, e sempre houve, claro, pessoas, né, violentas no mundo, mas não é porque houveram pais violentos e estúpidos no mundo que a gente vai agora combater todos os pais. Não é para parar a disciplina, é para regulá-la de uma maneira sadia. Não é porque há maus médicos por aí que a gente vai acabar com a medicina. Não é porque há maus policiais que a gente, não, vamos descartar a polícia. E tudo mais. Em toda a área e toda existência humana há exemplos ruins. A gente combate os exageros. Mas não tira, para combater o autoritarismo, a gente não tira a autoridade. Hoje, né, a gente está criando pais traumatizados. Pais e professores sem autoridade. E filhos autoritários. Inverteu-se, né? E agora com justificativa. Não, o filho pode tudo. Os filhos muitas vezes estão desprezando os pais em vez de honrar. Isso de os filhos desprezarem os pais em vez de honrar, isso não se trata de um problema meramente familiar. Isso pode gerar a ruína de uma sociedade inteira. Uma ruína de uma sociedade inteira. Pode gerar um colapso na sociedade. Esse tipo de coisa é muito grave, é muito sério. Olha só, os filhos estão se tornando... Hoje em dia os filhos têm 1000 direitos e quase nenhum dever, e os pais têm 1000 deveres e 100 direitos. Virou uma coisa maluca. Os filhos querem dar lição de moral e não querem receber lição de moral. Os filhos dando lição de moral nos pais. Então é uma coisa muito, muito louca e muito problemática e muito perigosa. E os filhos estão se tornando tão insubordinados e tão indisciplinados, e eles mesmos reconhecem isso. Sabe como? Porque eles não querem ter filhos. Por que eles não querem ter filhos? Ter um filho como ele é? Quem é que quer ter um negócio desse? Eles mesmos reconhecem o tanto que eles muitas vezes são sem educação, são desrespeitosos, porque eles sabem que para ter um negócio desse, não, eu não quero não. Para ter um filho igual eu, que vai me desrespeitar, vai me xingar, vai me tratar mal e tudo mais. Então, eles mesmos estão reconhecendo, consciente ou inconscientemente, que ser um filho desse tipo não vale a pena. Que a gente só tem gasto e recebe pouco. Na verdade, recebe a cobrança, recebe, né, os filhos sendo sem ter o respeito e a gratidão devida a um pai. De novo, isso é mais que um problema familiar, queridos. Esse tipo de coisa é uma destruição dos alicerces e das bases de uma sociedade. E aí a gente pensa que quem está por trás disso, muitas vezes? O carinha lá de baixo. Né? Quem é que quer destruir um negócio desse? Que destrói os filhos, os pais não têm nenhuma arma, nenhum instrumento para educar, corrigir os filhos, o lar fica todo disfuncional, os filhos culpando pais, pai que você não sabe nada do que fazer, tudo sendo destruído, os filhos se tornando cada vez mais sem caráter, os pais sem... E a sociedade se destrói. E você acha que o diabo não atua num negócio desse? Para destruir uma sociedade inteira? É claro que atua. E é claro que ele quer isso. Então a gente tem que ter cuidados, queridos. Nós, como filhos, de novo, de entender, os nossos pais erram, claro que erram. Mas a maior parte das vezes estão fazendo melhor. E quando eles colocam limites, é para que nós aprendamos esses limites, que a maior parte das vezes são limites de quê? De educação,
de compromisso, de integridade, de honestidade. Esses limites são para nos ensinar isso, nos ensinar gratidão, nos ensinarmos a sermos pessoas humildes e não soberbas. Esses são os limites. Que limite que seu pai vai colocar que não seja isso? Vai colocar limite de quê? Seu pai vai estar te ensinando algo ruim? Não, eu quero que meu filho aprenda a xingar. Eu quero que meu filho aprenda a ser desrespeitoso. Um pai sadio, a imensa maioria, não faz isso. Põe limites sadios para o filho. E por que o filho vai se tornar rebelde, se rebelar contra algo que é beneficial para ele, meu Deus do céu? Então, de novo, para combater autoritarismo e violência, estão derrubando também a autoridade. Estão impedindo a disciplina. E, de novo, isso é muito grave, queridos. E eu repito, as reprimendas só ocorrem, não é porque o filho está ali orando, está rezando, está louvando a Deus, e chega o pai para repreender. Não. O pai vai repreender por causa das más atitudes que o filho está praticando, e pelo amor de Deus, ele tem que reconhecer isso. A imensa maioria, claro que tem momentos que o pai está estressado, está chateado, e, claro, falhas. Mas a imensa maioria das vezes, o filho está recebendo reprimenda por causa da má atitude dele. Ele está demandando isso de um pai que é sadio. Um pai que é sadio e tem compromisso com ensinar o filho, é o filho que está demandando isso. Eles estão recebendo aquela reprimenda porque merecem. Merecem. Eu falo às vezes com meu filho, Petro, ou Esther, o papai detesta ter que conversar sobre isso, colocar de castigo, tirar um eletrônico. O papai detesta isso. Eu queria estar brincando, queria estar pulando, eu queria ver o que vocês estão fazendo, queria estar com vocês. É muito chato, é muito desgastante, é estressante. O papai detesta isso. Mas eu preciso fazer, porque você fez e fez de novo. Eu já tinha te ensinado, já tinha falado, fez de novo. Então, o papai vai ter que colocar isso para você aprender. Os pais não gostam disso. E os pais, quando eles fazem isso, não é para causar um dano, e sim para expurgar péssimos e destruidores comportamentos. Quer libertar o filho daquele mal e libertar o mundo do que é nocivo. Diante de uma doença, quando o nosso filho está doente, o que a gente faz? A gente dá um remédio, e se for necessário, tem que colocar o filho numa cirurgia. Fazer o quê? Para salvar o filho. O remédio é amargo, a cirurgia dói. Mas é o que é necessário para salvar. E um pai não pode se culpar por dar um remédio para um filho, um remédio para a parte física e muito menos também para a parte emocional, de caráter. O objetivo é um fim melhor, queridos. Hebreus 12 nos diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Eu fui disciplinado inúmeras vezes por meu pai, inúmeras, muitas vezes até de forma excessiva. E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Hebreus 12, 11 diz, mais tarde, porém, essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina desgastante é chata para o filho e para o pai, mas vai produzir fruto de justiça e de paz. Então é necessário e é importante. E por isso nós temos que ter respeito aos pais, porque eles estão fazendo aquilo por nós. É por nós. Se o meu pai não tivesse me corrigido, eu teria me tornado um monstro. Eu não sei você, cada um tem... Eu sei que eu teria me tornado um monstro. Eu sei. Porque quando eu era muito novo lá no colégio, talvez vocês... Difícil de imaginar, mas eu não era brincadeira, não. No prézinho eu ia lá e tirava a calça só para criar escândalo. Xingava a professora, arrumava briga, pulava o muro da escola para ir para a casa do colega lá assistir desenho, depois voltava. Briga, tinha ganguezinha, tinha tudo, queridos. Eu não sei onde eu teria parado, não. E graças a Deus, por cada disciplina do meu pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Algumas são excessivas e eu compreendo. Porque eu não era mole. E meus pais tinham, de novo, a cultura da época e eles também falham. Agora, como Hebreus 12 também nos diz, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. E nós os respeitávamos. Então, o que o pai está tentando fazer? Tirar, às vezes, a fórceps, né? A preguiça, tirar o comodismo, tirar a indisciplina, tirar a moleza, tirar a falta de educação, tirar a alimentação ruim, tirar tudo que não presta do filho. Ele está tentando tirar.
da forma que ele consegue. Porque como é que faz? É uma lógica matemática? Não, é só fazer isso aqui, 2 mais 2, é só fazer isso aqui. Ninguém sabe que exatamente é a melhor forma de fazer para cada ser humano. É muito difícil isso. O papel de pai e mãe é muito difícil. Ninguém sabe, não tem uma fórmula mágica para resolver tudo. E os pais tentam fazer o que pode. Agora, essa disciplina pode gerar algum trauma? Pode gerar alguma marca dolorida no filho? Pode, queridos, claro que pode. Pode. Agora, primeiro, o filho tem que parar e pensar se ele também não ultrapassou todos os limites, foi totalmente louco, rebelde, e indisciplinado e louco, que acabou o pai não vendo outra alternativa do que ir além do que deveria. O filho também tem que parar e pensar na parte dele. De novo, ele não estava orando, não estava lendo a Bíblia, e o pai chegou louco lá, gritando com ele. Agora, uma coisa, eu já comentei aqui, eu enfatizo isso. Os psicólogos, às vezes, falam dos traumas dos filhos. E existem, só que às vezes supervalorizados. As pessoas, às vezes, fazem disso um bode expiatório para tudo. Porque, de novo, nós podemos e devemos superar os equívocos que nos foram passados. Agora, uma coisa que as pessoas não reparam, queridos, eu acho essencial, fundamental, é lembrar de outro trauma. O trauma de, se o pai não usar da sua responsabilidade e cuidar e ensinar o seu filho, aquele filho pode se tornar um ser desonesto e sem caráter. Um preguiçoso, um mole, qualquer tipo de defeito humano, se o pai não tomar, às vezes, atitudes para ensinar o filho. E isso é um trauma horroroso. Isso sim é um trauma. A pessoa se tornar um mau caráter. Se tornar um ente nocivo para ele mesmo e para a sociedade. Isso sim é um trauma. E é esse trauma que os pais tentam evitar. Porque vai corrigir uma pessoa mau caráter com 30, 40 anos? É muito difícil. Dificílimo. Por isso que os pais, lá quando eles ainda estão na tenra infância, estão aprendendo valores, princípios, os pais vão ali fazendo o que podem, corrigindo, exortando, fazendo. E algumas vezes o pai pisa na bola. Opa, pisei na bola. Ficou um traumazinho ali no filho. Mas tentando evitar o trauma gigantesco e monstruoso de tornar um ser sem caráter. Que no nosso país, infelizmente, não falta, né? Pessoas sem caráter. Então, esse trauma de cá é o objetivo dos pais, não deixar os filhos se tornar isso aqui. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E temos pessoas que não estão no cárcere, mas deveriam. Então, os pais trabalham contra esse trauma aqui, muitas vezes, e às vezes pisam na bola aqui, mas tentando, de novo, dar o pão, tentando dar o peixe. E o último ponto eu ponho aqui é que os filhos recebem o tempo todo, e por isso devem gratidão e respeito aos pais. Levítico 19 nos diz uma frase interessante, eu leio até numa versão na Almeida e atualizada, que diz assim: diante das cãs, né, que são os cabelos brancos, diante das cãs tu te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus diz. Você, filho, você, jovem, diante dos cabelos brancos, diante das cãs, você vai se levantar e honrará a face do ancião. Eu sou o Senhor. Eu acho isso lindo, queridos. O valor, o respeito às cãs. Eles são cabelos grisalhos, passaram 50, 60, 70 anos ralando, meu irmão. Ralando. Ontem eu fui visitar minha avó, lá tem um quadro da casa onde ela morava, em Varginha, Minas Gerais, onde minha mãe nasceu. É chão de barro, meu irmão. É casinha daquelas simplesinhas, aquelas que a gente vê, aquelas casinhas parecendo de fazenda, aquelas casinhas simplesinhas, chão de barro, casa pobre. E aonde eles estão te deixando agora? E você não vai respeitar os cabelos brancos deles? O tanto que eles trabalharam, eles suaram, meu irmão. Eles sofreram coisas que a gente não sabe. A gente não tem nem ideia o que é passar fome. A gente não tem nem ideia o que é passar necessidade. A gente não tem nem ideia de mal ter um quarto para cada um.
Casas simplíssimas. Não tinha eletrônico, não tinha nada. Era cama, uma geladeira, um fogão. Não tinha nada, meu irmão. É pobreza. E as galinhas correndo no quintal. Botando mais água no feijão para a comida dar. Comendo farinha. Não tinha carne todo dia. Algo quase impensável para a gente, mas não tinha carne todo dia. Carne era 1, 2 vezes na semana. Vida muito difícil, meu irmão. Era antigamente. Antigamente, se você quisesse ouvir uma música, quer ouvir uma música, hoje você pega seu celular, põe a música que você quiser. Antigamente, você quer ouvir uma música, cante, meu irmão. Cante. Vai ouvir música como? Então, eles passaram por momentos muito difíceis, numa sociedade muito mais simples e pobre, e nos deixaram como legado tudo que a gente vê hoje. Quem é que tinha carro? Até ter uma bicicleta, muitas vezes era um luxo. Irmãos, respeitem as cãs, respeitem os cabelos grisalhos. O que eles estão nos deixando é um mundo muito mais rico, com muito mais recursos, com muito mais tecnologia. Então a gente tem que respeitá-los, porque eles nos deram tudo. Nos deram pão e peixes ao monte. E como uma frase da Bíblia nos diz, o que é que nós temos que não tenhamos recebido? O que é que nós temos que não tenhamos recebido? O que é que um filho faz por um pai? O que é que um filho faz por um pai? Você não vai fazer 1/1000 para o seu pai do que ele fez por você. Você nunca vai conseguir devolver 1/1000, nunca vai conseguir devolver 1/1000 do que o seu pai e sua mãe fizeram por você. Nunca. Nunca. E a gente ter coragem de falar alguma coisa com eles que não seja obrigado e gratidão, apesar das falhas. As falhas a gente reconhece e sabe. Mas o que a gente deve, meu irmão, é muita gratidão. Eles nos trouxeram ao mundo. Eles nos ampararam, eles nos ensinaram, eles nos deram muito mais do que pedimos ou pensamos. E muitas vezes, isso já é coisa assim que não tem nem mais como a gente falar qualquer coisa que não expressar com lágrimas. Mas muito mais que isso, é o amor imenso que os nossos pais nos deram. Ou se você foi criado por outra coisa, o amor que você dá pelo seu filho. Você sabe, quem é pai sabe o amor, e o filho não sabe, meu irmão. Filho não sabe, me desculpe, eu fui filho e eu não tinha noção do amor que um pai tem. A gente não tem noção. Não tem noção mesmo. E é um amor gratuito, porque os filhos, né, a maior parte da infância está fazendo o que por nós? É um amor gratuito, um amor incondicional, mesmo quando está rebelde, está chato, está indisciplinado, um amor incondicional e um amor não recompensado. Que, de novo, a gente nunca vai conseguir dar 1/1000 do que os nossos pais deram por nós. Um amor que serve, um amor que cuida, um amor que se importa, um amor que se preocupa, um amor capaz de dar a vida pelo filho. Um amor divino. Por isso que Jesus fez isso. E apesar das muitas imperfeições que ele falou, olha, vocês muitas vezes são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. E assim também o Pai que está nos céus. Então Jesus comparou o amor de Deus ao nosso amor de pai, porque o amor de pai é um amor divino. Por isso que ele usou esse amor de nós pais terrenos, apesar das imperfeições óbvias, para ilustrar o amor de Deus por nós. Pai dá pão, Pai dá peixe, Pai dá sabedoria, Pai dá futuro, Pai dá a própria vida. Eu sou grato, queridos, pelo meu Pai. E eu glorifico a Deus pela vida do meu Pai. E uma das maiores bênçãos que Deus já deu na minha vida é o meu Pai, qual não tenho mais comigo. Aproveite o seu Pai enquanto você o tem, porque é uma saudade inapagável. E é um desejo gigantesco de vê-lo novamente. E eu vou vê-lo com a graça de Deus na glória, sabendo que eu nunca vou poder retribuir o que Ele me deu. E glória a Deus pela vida do meu Pai. Vamos ficar de pé, queridos. Bom, se você estiver com seu pai, com sua mãe aí, abrace ele. Vamos fazer uma oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos deu uma existência tão interessante, tão bela. Nós nascemos de outro ser humano. E nascemos totalmente dependentes para aprender a viver, para conseguirmos nos alimentar, para conseguirmos andar, para conseguirmos comer, conseguirmos tudo, nos vestir, tudo. A gente precisa de um outro ser. E é um ser que nos ama de uma forma que a gente não entende, só vai entender quando depois tivermos filhos. Assim como também não conseguimos entender, a gente não tem um pingo de noção do teu amor por nós. Obrigado que o Senhor nos fez assim, não nascendo, né, do nada, mas nascendo de um outro ser humano. Já nascemos vinculados, já nascemos amados. Antes de nascermos, já somos amados. Que coisa linda, Senhor. E passamos a vida inteira, mesmo passando por situações difíceis, complicadas, a gente passa a vida inteira sendo amados pelos nossos pais que o Senhor nos deu. Sim, com as suas imperfeições e os seus limites, como todos nós, como filhos que somos e todo ser humano. Mas queremos te agradecer, Pai, pelo cada pão que nós recebemos, por cada peixe que recebemos, por cada ensino, por cada conselho, por cada brincadeira, por cada sorriso que foi dado por nós. Por aquele dia que meu pai me disse: eu tenho orgulho de você, meu filho. Por tudo que fizeram por nós, Senhor, que nós não temos o mínimo de noção do que estavam fazendo por nós, enquanto brincávamos, enquanto dormíamos, enquanto estávamos doentes, enquanto estávamos brigando com eles ou pensando coisas ruins deles. Obrigado, Senhor, pelas repreensões. Nem todas foram adequadas, mas sempre com boas intenções, ou a maioria. Te agradecemos porque eles queriam nos ensinar o caminho da vida, o caminho do bem. Obrigado por cada exemplo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas memórias boas, as ruins a gente releva, porque foram mínimas, foram bem menores. Que a gente rompa com essa forma humana de só reparar, só lembrar de atos ou momentos ruins, que a gente dê valor à imensidão de graça que recebemos, à imensidão de benefícios que recebemos gratuitamente. Obrigado pelo amor, Senhor, especialmente pelo amor que eles nutriam por nós. Um amor que é impagável, um amor sublime, um amor tão lindo, Senhor. Um amor divino mesmo. E obrigado porque o Senhor é nosso Pai. Obrigado porque o Senhor acolhe os pais que partirem. E obrigado pelo Pai que o Senhor nos é para nós, e pelo privilégio de sermos filhos, pelo privilégio depois de sermos pais. Senhor, obrigado. Abençoa cada pai, Senhor, aqui nesse culto, os pais, parte das nossas famílias, pais, avós. Abençoa cada pai, Senhor, abençoa cada pai da nação. Nos ajuda a sermos melhores pais. Ajuda os filhos a serem melhores filhos e mais compreensivos e mais disciplinados, mais ensináveis. Abençoa a nossa sociedade, Senhor, a valorizar os pais, valorizar os cabelos grisalhos, valorizar os idosos, valorizar os professores, valorizar as autoridades. Abençoa a nossa nação ser transformada, a sermos melhores filhos da nação, melhores filhos dos nossos pais, melhores filhos teus. Nós, como os filhos, estamos devendo a todos. Estamos devendo aos nossos pais mais respeito, mais gratidão. Estamos devendo à nossa nação sermos melhores cidadãos. Estamos devendo a Ti, Senhor. E como sermos melhores filhos que buscam mais e que honram mais. E, Senhor, obrigado por cada pai que o Senhor nos deu. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Quero desejar um feliz Dia dos Pais.